Fala, torcida do Vasco da Gama, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, repercussão aí do empate do Vasco com o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Vamos aqui com comentários do SBT Esportes, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Mas buscou empate contra o Atlético Goianiense fora de casa. Olha, que loucura, amigos! Rodolfo. Cuidado com o dragão. Atleticanos e vascaínos voltaram a se encontrar no Antônio Ascioli. Quase 15 dias após o confronto do Campeonato Brasileiro, aquele, lembra, que não cabia quase ninguém, agora a partida válida pela Copa do Brasil. Quem estava dentro e ligado era o Luiz Fernando, que deu passe na medida para o Emiliano Rodrigues fazer Atlético 1-0. No segundo tempo, após boa troca de passes, o Verratti aproveitou o cruzamento e de voleio empatou. 1-1 Antônio Ascioli. Com o empate, a decisão da vaga para a fase quartas de final da Copa do Brasil fica para terça-feira em São Januário. Mas o torcedor do Atlético sai com um sentimento de frustração. Afinal, já são mais de 2 meses sem uma vitória aqui no estádio Antônio Ascioli. Para nós aí, derrota. O Atlético jogou bem, eu fiquei encabulado porque igual assim, teve jogo que foi pior, mas esse aí, nós saímos na frente. O Atlético criou para marcar mais gols, né? Criou, claro, ele tinha que ter feito pelo menos mais 3, o Atlético. Não teve nada a ver deixar fazer gol. Você não recebeu o presente de aniversário que você gostaria, né? Não. Não, mas Rafael, eu acredito que nós vai passar. Eu acredito que nós vai vencer lá o Vasco lá. O Atlético jogou muito bem, dominou o jogo. Esse gol no final aí salvou pra gente definir lá agora em São Januário. E esse golzinho aí no final? Salvou, né? Agora decidi em casa. Esse empate foi a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. A comemoração do Piton e do Verratti juntos, tirando foto, vindo correndo aqui. A torcida toda vibrando. Foi a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Cadê isso? Não vai mostrar as canjicas novas? Não? Achei que iam botar a música. Triste. Olha a palavra. Não, de coração. Pelo que aconteceu no jogo hoje, ontem, com o gol do Verratti no final, você tinha que estar sorrindo. Calma. Ah, deixa eu falar uma perguntinha aqui. Eu empato é Olodum? Não. Aqui, Cris, por favor. Não, mas peraí. Eu empato é Olodum. Aí tu empata, não é nada. Eu empatei fora de casa. Eu vou decidir em São Januário. Dentro de casa. Você empatou no Newton Santos. Corte rápido. Poderia não ser um empate ali, hein, Lucas Pedrosa? Vamos lá. Poderia ser um negocinho bem estranho. Bem Eu pior. tava sem entender aquele primeiro tempo, Pedrosa. O que aconteceu? Olha, Fernanda, se a gente pode relevar a derrota pro Atlético Mineiro, que é um time melhor do que o do Vasco, se a gente pode relevar o jogo do Grêmio, que não foi jogo, aquilo ali foi uma várzea debaixo d'água, é na lama tudo que aconteceu. Ontem não tem desculpa. O Vasco teve um desempenho tenebroso. O Vasco teve um desempenho terrível, principalmente no primeiro tempo. Completamente irreconhecível, foi o pior jogo do Rafael Paiva à frente do Vasco da Gama, um time espaçado. Eu falei aqui sobre o David ontem, sobre ele recompor. E assim, o David calou minha boca no sentido negativo, porque ele não conseguiu recompor em nenhum momento. O Adson não fechava na segunda linha também. O Vasco, na saída de bola, estava com muita dificuldade. O Maicon, infelizmente, mesmo sem ter a lesão detectada, ficou fora. E aí o Rojas entrou errando praticamente tudo. Inclusive teve um gol nas costas dele. O Léo Jardim, para mim, naquele momento ali, ele falha no gol, porque era um chute no canto dele. Ele não pode tomar esse gol justamente por ele ser o goleiro de um alto calibre. É um Vasco completamente perdido dentro de campo. O Atlético Goianiense teve chance de fazer 3, 4 gols no primeiro tempo e não seria nenhum exagero. Tanto que o Paulo Henrique e o Rojas salvam uma bola em cima da linha. E quando o Vasco tentava jogar, o que o Atlético Goianiense fazia malandramente?
parava a jogada com falta. Para vocês terem a noção, isso são números, o Atlético Goianiense fez 13 faltas no primeiro tempo. Venceu e foi avassalador até nisso. Sabe quantas faltas o Vasco fez? 0. O que mostra que o Vasco não entrou ligado no jogo, não conseguiu entender, não teve leitura e hoje não tem desculpa. O gramado estava bom, estava tudo certinho, o time do Vasco praticamente todo titular. O Felipe Coutinho era o único jogador que ainda tentava ser lúcido de alguma forma, mas mesmo assim, e repito, foi estratégia, ele sofreu das 13 faltas, 4 faltas em cima do Felipe Coutinho. Então o Vasco não conseguiu jogar no primeiro tempo, volta para o segundo tempo da mesma forma. Eu achei impressionante o Rafael Paiva não ter conseguido detectar que o Vasco não teve nenhum tipo de mudança de postura e ele mantém o David, ele mantém o Rojas, o Vasco não se encontra no jogo, ele só vai substituir aos 15, 20 minutos do segundo tempo, quando o Paê entra e esse sim muda um pouco a dinâmica do Vasco, acerta todos os passes, consegue dar um pouquinho mais de ímpeto. Mas mesmo assim, no segundo tempo o Atlético Goianiense continuou sendo superior ao Vasco da Gama. Aí, num lance onde ninguém mais esperava que nada fosse acontecer, já dava a derrota como certa, o Lucas Piton, que faz uma partida ruim, acerta um cruzamento belíssimo para o Verratti e esse sim, merece todas as palmas, todos os sucessos que a gente poderia colocar para ele aqui, é merecido, porque ele acerta um voleio maravilhoso, empata a partida e consegue um resultado que foi muito melhor do que o desempenho do Vasco. A grande verdade é que o Vasco fez uma péssima partida ontem. Ô, Vene Casagrande, o Piton talvez não foi a sua melhor, passou longe, inclusive, de ser sua melhor partida com a camisa do Vasco. É um jogador muito regular e muito bom, mas ontem não performou no que a gente está acostumado a ver. Porém, quando o cara é o cara, ele pode não estar aparecendo tanto, mas na hora que tem que ser, ele resolve o negócio. Esse cruzamento do Piton, mais uma vez, impecável, hein, Vene Casagrande? Absurdo, assim. De fato, concordo com vocês que o Piton não fez uma boa exibição com a camisa do Vasco, mas é um jogador extremamente irregular, um dos melhores jogadores do Vasco da Gama, desde a temporada passada, inclusive. E é isso que se espera de um grande jogador, que ele, de repente, faça algo diferente, e ele fez algo diferente. Ele acertou um passe primoroso para o Verratti e a finalização do Verratti, para quem acha que é fácil, ele faz parecer fácil. A verdade é essa. Que momento vive o atacante vascaíno, um baita jogador, tem que dar todos os parabéns para ele, porque não é uma finalização fácil. Agora, vou ser sincero, embora o Vasco tenha jogado mal, como vocês mencionaram aí, eu acredito na classificação do Vasco dentro de São Januário. Claro. Encarar o Vasco dentro de São Januário é uma das tarefas mais difíceis, independentemente do momento que o Vasco da Gama esteja vivendo. A verdade é essa. Então, assim, embora tenha jogado mal lá, mas aqui no Rio de Janeiro eu acredito na classificação do Vasco da Gama. Só para complementar sobre o Piton chegou à sua 10ª participação em gol na temporada. É absurdo. Isso para um lateral é assustador. Para vocês terem noção, o David, que é ponta, tem o mesmo número de participações. Ô, Lucas Pedrosa, olha só, o Coutinho, o que você achou dessa partida? Ele jogou um pouquinho contra o Atlético Mineiro. Depois começa a titular naquele jogo contra o Grêmio, que aquele gramado não estava bacana pra gente fazer alguma avaliação do Coutinho. Sim. Eu, de coração, acho que tá cedo a gente tentar colocar o Coutinho Potes. Já foi bem, não foi bem. Fez isso porque ele tá se readaptando ao futebol brasileiro, muitos anos fora daqui. É diferente sim, um monte de coisa diferente. Se é melhor ou se é pior a gente não sabe, mas é diferente. E Pedrosa, eu queria que você falasse um pouco da partida dele. Já entendeu que o adversário tentou parar o Vasco no Coutinho. Como será uma próxima estratégia para o Rafael Paiva, na sua opinião? Eu queria que você falasse também do Coutinho um pouquinho. Olha, é claro que individualmente ele não fez uma grande partida, mas qualquer avaliação negativa é precoce em relação ao Felipe Coutinho. Ele teve 23 minutos contra o Atlético Mineiro, ele teve 45 minutos num pasto contra o Grêmio e agora ele teve de fato um jogo completo. Agora, para quem assistiu a partida, sabe que no primeiro tempo ele foi o único jogador que se apresentou para dar um pouco de tranquilidade e foi parado diversas vezes com falta. E em muitos momentos, até mesmo no segundo tempo, quando ele já estava cansado, ele tentava fazer as tabelas e o Vasco ontem estava num dia tão ruim, mas tão ruim, que as coisas não aconteciam. Eu vou citar aqui um exemplo que eu elogio sempre aqui no programa, vocês sabem disso, que se chama Matheus Cocão. Matheus Cocão é um jogador que cresceu muito com a camisa do Vasco da Gama. E ontem ele fez um jogo terrível, assim, assustador, assim como o Hugo Moura também. Tanto que teve uma tabela que o Coutinho conseguiu criar a jogada, tabelou com ele, ia sair na frente para fazer o cruzamento e o Cocão simplesmente devolveu uma pedrada para ele. Então muita calma nessa hora, o Felipe Coutinho nem fez uma partida completa ainda. Tem que lembrar e destacar aqui que o Vasco vem de 4 jogos fora de casa, o Coutinho não pisou ainda em São Januário, então muita tranquilidade, que é um atleta que estava há um mês de férias e mais de 2 meses sem jogar praticamente. Então, para mim, Fernanda, nada alarmante.
constante, É isso é um aí. jogador que vai se adaptar naturalmente, vai entrar no seu melhor ritmo, porque qualidade técnica, repito, todo mundo sabe que ele tem. E o Fluminense encara o Juventude hoje. É isso aí, torcida vascaína. Cara, o Coutinho vai render com a camisa do Vasco quando ele estiver muito bem fisicamente. Não consigo ver o Vasco sem o Coutinho ou sem o Payet. Eu vi um comentarista falando ontem que o Vasco começou a levar muitas finalizações depois que o Coutinho entrou no time. Então, assim, não dá para jogar sem o Coutinho, cara. Independente se tá tendo mais finalizações ou não. Então, independente se o Vasco jogar sem ele ou com ele, não tem como, cara, deixar o Coutinho ou o Payet de fora. São dois jogadores que decidem muito as partidas. É só o Coutinho entrar em forma que ele vai começar a decidir para o Vasco. Então, é isso aí, pessoal. Agradeço pela companhia. Até o próximo conteúdo.